Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje temos mais um médico, um ortopedista, que se preocupa com saúde, com a medicina da saúde. Meu querido colega Gabriel, que já participou do congresso anterior e que vai falar um pouquinho para você sobre a visão dele da saúde e da longevidade saudável. Obrigado, Gabriel, pela tua gentileza em abrir a tua agenda, que é lotada, para conversar conosco um pouquinho e ajudar os participantes desse congresso a ter uma visão um pouquinho mais clara sobre a possibilidade da longevidade. Obrigado pelo convite, doutor Ronald, meu colega. Eu que agradeço o convite, participei do outro congresso, foi um prazer, muitas perguntas, um feedback muito positivo dos alunos, e eu tenho certeza que esse também, como o primeiro, vai ser um grande sucesso, e é um prazer a gente poder trazer saúde, né? Porque nós médicos, ainda mais na área de ortopedia, a gente está acostumado a tratar doença, trauma, fratura, cirurgias, falar muito de doença, e a gente falar de saúde é muito mais gostoso e a gente tem certeza que pode fazer realmente a diferença na vida de muitas pessoas. É uma pergunta que sempre me fazem, mas tu, um ortopedista, acostumado àquela coisa bruta, vocês imaginam que ortopedia é uma coisa bruta? Como é que você entrou para essa área da saúde? Então, eu também faço para ti essa pergunta, Gabriel. Isso eu acredito que foi por uma necessidade própria, né, Ronald? Então, eu, como todas as pessoas, a gente tem alguns sintomas de cansaço, falta de energia, falta de memória, ansiedade, e a gente começa a buscar nessa medicina natural, as respostas que a gente não vê na medicina convencional. Então, a gente, de tanto bater a cabeça e não ver resultado, muitas vezes, com nós próprios, a gente começa a buscar nessa medicina natural e ver realmente uma mudança de vida, geralmente para muito melhor, com essa visão integral, né, do corpo humano, sem separar, o ortopedista trata de osso, o oftalmo trata de olho, então a gente vendo o ser humano como um todo, sabendo que tudo está interligado, a gente consegue ter mais resultado, com certeza, por isso que eu busquei essa área. E na área da ortopedia, onde o principal sintoma dos nossos pacientes são as dores articulares, as dores de coluna, as múltiplas dores. E quando a gente usava a medicina da doença, nós não conseguimos ajudar os pacientes. E agora, a medicina da doença que eu falo é aquela baseada em prescrições de medicamento. E quando a gente aplica esses recursos de saúde, todos os pacientes curam. Você tem essa experiência positiva também, Gabriel? Eu tenho uma experiência muito positiva e eu estou muito feliz que a gente está vivendo numa época que a medicina está mudando, né? A consciência tanto dos médicos, e eu acho que começou até com os pacientes que mudaram antes dos médicos para procurar algo mais saudável, está mudando a medicina. Então, eu trabalho também como pesquisador aqui em Milão, na Waze Bioresearch Foundation, que é uma fundação muito antiga, de mais de 30 anos de medicina regenerativa, e depois que eu fui trabalhar com eles lá, a gente implantou um protocolo que leva em consideração a nutrição, tem uma nutricionista que avalia suplementos, medidas de mudança de estilo de vida para melhorar o sono. Então, são coisas que, se você fala há 5 anos atrás, que um centro de tratamento regenerativo de ortopedia ia se preocupar com alimentação, com suplementação dos pacientes, parece uma mentira, né? E hoje em dia eu tenho certeza que está mudando não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Eu sei que te procuram pacientes, pessoas com os mais variados tipos de manifestações de perda de saúde, de doenças. E as pessoas podem ter esperança de diminuir o sintoma das manifestações de perda de saúde e pode ter esperança de chegar a curar e ficar sem sintomas? Eu acredito que sim, pela experiência que a gente tem prática, né? De já vi muitos pacientes curarem sintomas. Eu estava falando hoje com uma paciente minha e com o esposo dela, e ela tinha um problema muito grave de dor no tornozelo, nos 2 tornozelos, por uma artrose do tornozelo, né? A artrose, para quem não sabe, é um desgaste já da articulação que causa muita dor. E ela
somente com alimentação e suplementação, sem cirurgia, sem nenhum procedimento invasivo, nenhuma infiltração, ela melhorou 100%. Então, ela está feliz da vida, perdeu peso, recuperou a saúde, melhorou não só os sintomas de dores no tornozelo, mas melhorou. Ela já era diabética, melhorou a diabetes, ela era hipertensa, não utiliza mais remédio para pressão arterial. Então, a gente vê mudanças realmente incríveis. E eu acredito que está na mão de qualquer pessoa, né? Infelizmente, a gente gostaria de, como médico, ter um papel mais importante, decisivo, mas a gente só tem o que fazer é ensinar. As pessoas têm que ter consciência que a mudança tem que partir dela, né? Não existe pílula mágica, não existe procedimento milagroso. Você colocou certo, assim, depende da própria pessoa querer se curar. Com certeza. A gente vê que eu atendo muitos pacientes ainda com dores, eles querem um suplemento. Ah, será que a cúrcuma vai me curar? Será que o colágeno tipo 2 vai me curar? Mas quando você vai perguntar sobre alimentação, tem uma alimentação baseada em óleos refinados, carboidratos refinados, pão, macarrão, bolo, come doce diariamente, dorme muito mal, fica vendo televisão, daí pega no sono vendo televisão, então não tem uma higiene do sono. Então, muitas vezes a gente fica de mãos atadas, porque a gente tem todo o conhecimento que possa passar para essa pessoa para utilizar, mas depende do esforço próprio. E é isso que a gente tem que, através dos nossos vídeos, das nossas palestras, dos congressos, né, que você está fazendo brilhantemente aí, tentar botar nas pessoas, mudar esse mindset para ela focar que ela pode ter resultado, depende dela querer e buscar esse resultado. Isso é para todo mundo? Ou algumas pessoas são mais privilegiadas, têm uma genética melhor, uma condição biológica melhor? Ou se as pessoas se esforçarem mesmo, todas conseguem recuperar a saúde perdida? Com certeza existem pessoas privilegiadas, né? A gente sabe que a genética faz uma grande diferença, mas hoje em dia a gente sabe que tem o genótipo, né? Que é as características que vêm da genética, e o fenótipo, que é do meio que a pessoa vive, então do estilo de vida ou não. Então a gente já viu estudos onde pacientes gêmeos com o mesmo DNA, gêmeos idênticos, um tem uma doença, outro não desenvolve a doença. Então, embora eles tenham um DNA, aquela cicatriz que possibilita ele desenvolver a doença, pelo estilo de vida, pelos cuidados com a saúde, ele não desenvolve. Então, eu acredito que, embora a genética seja muito importante, não vou falar que não é decisivo. A gente tem como lutar contra a genética. Eu tenho famílias que todos são hipertensos, diabéticos, e tem um que cuida da saúde, é magro, saudável, não toma remédio para pressão. Então, a gente consegue ver isso. Se fosse determinante, seria impossível a gente achar numa família que todos têm a doença, que é uma doença que tem um fator genético muito forte, e a gente encontrar alguém livre, né? Beleza, então vocês estão vendo de que depende de vocês recuperar a saúde perdida, atingir o nível de saúde que já teve no passado, talvez até um nível mais elevado, se você trabalhar. Mas a questão, Gabriel, é o seguinte, tá? Os participantes acreditam que pode recuperar a saúde perdida, pode voltar a ter energia, e podem manter essa energia até acima de 100 anos de idade, sem nunca mais ficar doente? É o nosso objetivo, né? É claro que a garantia só Deus que tem, né? Mas a gente busca dar todas as condições para o nosso corpo recuperar. E eu acho que a gente tem o conhecimento, já a medicina hoje em dia, principalmente essa medicina integrativa, tem todo o conhecimento que a gente precisa para não desenvolver doença, né? Para não criar um solo fértil para a doença. Basta a gente ter a consciência e aplicar. Eu acho que um dos problemas mais agressivos para o ser humano é a inflamação crônica. Porque a inflamação crônica, quando eu me formei, quando você se formou, a gente nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar nisso. E a inflamação crônica é como se fosse aquele armário, né, que a gente tem na cozinha, que está com cupim, e a gente olha, ele é um armário lindo, não tem nenhum problema, daí vai abrir a porta, aquela porta despenca, já está toda oca dentro. Então, a inflamação crônica é uma inflamação que a gente não sente como uma dor de garganta, uma dor no ombro, mas ela vai causando degeneração no nosso corpo, aumentando a presença de células envelhecidas no nosso corpo, que a gente chama de células senescentes, né? Aquelas células que teriam que ter sido destruídas pelo nosso sistema imune para dar lugares a células novas,
mas por algum erro do nosso sistema imune e da inflamação, elas continuam no nosso corpo, liberando citocinas inflamatórias, substâncias que inflamam, que causam degeneração, por exemplo, no cérebro, doenças neurodegenerativas, nas artérias, formando placa nas artérias, desgastando as suas articulações, aumentando a inflamação que pode levar à artrose. Então, se a gente trata da inflamação crônica principalmente, a gente começa a afastar essas doenças degenerativas que são o grande medo de quem está envelhecendo. Eu quero envelhecer sem Alzheimer, sem perder minha memória, sem ter uma doença que eu não consiga ter minha independência, reconhecer meus familiares. Então, esse é o nosso objetivo, por isso a gente tem que estar bem centrado na nossa alimentação e nosso estilo de vida, né? Existe um conceito muito arraigado, conceito errado, arraigado nas mentes das pessoas, que à medida que vai envelhecendo, as dores ortopédicas vão acontecendo e é natural. Então, você citou um exemplo muito dramático, assim, alguém com artrose severa de tornozelo, que os ortopedistas, como nós éramos no passado, dizem que não tem cura, e que a única solução seria fazer uma artrodese para grudar os dois ossos, e a paciente ficou sem dor. Então, é possível, sim, viver sem dor ortopédica. Como é que é a tua experiência nesses casos difíceis de ortopedia, das pessoas curarem, livrarem-se da dor e permanecerem sem dor, que é o mais importante? É incrível, doutor Ronaldo. Então, é uma questão que a gente vê há muito tempo. Eu tenho certeza que a gente via pacientes, por exemplo, que apresentavam um raio-x com o joelho muito desgastado e quase não tinham dor, e outros tinham um joelho muito menos desgastado, muito mais saudável na aparência radiológica, e tinham muita dor. E a gente não conseguia entender por quê. E hoje em dia a gente consegue entender, com certeza. Isso eu vejo muito na medicina regenerativa. Então a gente consegue, muitas vezes, pegar um paciente que já tem uma indicação de botar uma prótese, que é, para quem não sabe, tirar a articulação, botar uma articulação metálica no lugar, e por algum motivo ele não tem condições de botar essa prótese, por questão de saúde, não pode ser operado, e a gente tenta fazer um tratamento regenerativo com emagrecimento, uma alimentação anti-inflamatória, com suplementos, com tratamentos regenerativos, por exemplo, o ácido hialurônico dentro do joelho, plasma rico em plaquetas e outros tratamentos regenerativos, e a gente vê resultados incríveis. Muitas vezes a gente não tem uma melhora anatômica, uma melhora radiográfica da lesão, então ele vai continuar com a artrose, mas, por incrível que pareça, a gente consegue diminuir essa dor 70%, 80% e às vezes 100%, né, dos pacientes, o que é mais importante para dar uma liberdade. Então, embora a gente não consiga curar totalmente, deixar o joelho como o joelho de uma pessoa, de uma criança de 12 anos, a gente consegue aliviar a dor e dar uma qualidade de vida para essa pessoa para poder seguir fazendo o que ela bem entender. E daí essa paciente chega no teu consultório com esse joelho completamente desgastado e dizendo assim para ti: o meu ortopedista disse que eu não posso fazer exercício, eu posso, no máximo, fazer uma hidroginástica. Qual é a tua postura com esse paciente? É muito complicado, a gente tem que mudar também o mindset dele, né? Porque a gente pensa, e é uma proteção do organismo. Está doendo? O que eu vou fazer? Não mexer. É uma proteção do corpo, a gente ficar parado. Só que acontece que a gente sabe, pelos artigos científicos já clássicos que já foram publicados, que o exercício faz bem. Então, tem vários artigos, por exemplo, do paciente com artrose de joelho, quando você faz um reforço muscular do quadríceps, que é esse músculo da frente da coxa, e você consegue aumentar a área do quadríceps, a área de secção, né, aumentar o tamanho, o volume desse músculo, fortalecer o músculo, você tem, paralelamente, uma diminuição da dor. E tem estudos mostrando que quando você consegue aumentar o volume do quadríceps, fortalecer esse músculo, você tem a diminuição da dor, melhora da função e menor necessidade de usar anti-inflamatórios analgésicos alopáticos, né? Então, o exercício é obrigatório. Eu tenho um curso online que se chama Livre de Dores e eu tenho um módulo só de exercício. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer exercício. É claro que eu não vou mandar uma pessoa que está com uma lesão grave do joelho sair correndo. Todo mundo tem o seu nível de exercício, desde um fortalecimento isométrico. O que é isométrico? Quando a gente não mexe a articulação. Então, se o seu joelho é muito dolorido, você pode botar uma toalhinha
atrás do joelho, né, na dobrinha do joelho, e contrair o seu quadríceps, sem dobrar o joelho. Você não vai estar agredindo o seu joelho e vai estar fortalecendo o seu quadríceps. Esse simples exercício é capaz de melhorar a dor na maioria dos pacientes depois de algum tempo fazendo ele diariamente. Então, na verdade, se não é o exercício que é proibido, é a maneira de fazer o exercício que tem que ser dosado de acordo com as dificuldades do paciente, né? Com certeza, é a maneira de exercício e, é claro, cada lesão pode ter algum tipo de esporte que não seja mais indicado. Então, infelizmente, muitas vezes a gente tenta tirar um paciente que gosta muito de correr maratonas, grandes distâncias, a gente tenta estimular ele a correr um volume menor, 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou ciclar isso com uma bicicleta que tem menos impacto. Então, a gente tenta mudar a característica para não tirar a pessoa do exercício, que seria muito errado, mas evitar um desgaste diretamente nessa articulação, caso esteja um problema muito grave, né? Existe algum paciente que não pode fazer exercício? Zero exercício, muito difícil. Então, mesmo o paciente que está numa cadeira de roda, ele pode fazer exercício com o braço, ele tem que fazer exercício para manter a estabilidade do ombro. É muito comum a gente ter cadeirantes, eu tenho muitos pacientes cadeirantes com tendinite grave no ombro por sobrecarga, porque como ele não tem a perna para se locomover, ele tem que utilizar o braço inteiro, então sobrecarrega muito, então tem que fortalecer o manguito rotador, que são os músculos que circulam o nosso húmero, né, a cabeça desse osso aqui do braço. Então, tem que fortalecer para evitar até uma lesão futura, né? Então, qualquer que seja o problema, sempre tem alguma coisa, nem que seja sentar e levantar da cadeira com ajuda, apoiando na mesa, tem alguma coisa que você pode fazer. Como é bom ver um ortopedista falando nesse tipo de linguagem, né? Uma linguagem construtiva de saúde. Gabriel, eu quero agora liberar para te falar com o coração para essas pessoas, para que elas acreditem e mudem o seu estilo de vida para buscar a saúde. Fala para elas o que está brotando do teu coração. Eu acredito que tudo na vida a gente tem um objetivo. Então, a gente tem que ter um objetivo, e se seu objetivo, você tem uma família, você quer ver o seu filho crescer, o seu neto crescer, com saúde, podendo ter momentos de lazer, passear, você tem que focar na sua saúde. A gente tem que parar com essa mania de se transformar numa vítima, né? A gente tem mania de reclamar, de botar culpa em tudo na correria da vida, não tem tempo para comer bem, ou tem que estar na rua, não consegue comer bem, e parar de ser vítima, se planejar. Se você tem que ter uma dieta saudável, você tem que fazer a sua alimentação, leva a marmita. Eu canso de levar a marmita quando vou ter que almoçar na rua. A gente leva um lanche para comer um lanche saudável. Então, parar de botar a culpa no ambiente. Porque tem muitas pessoas que, se realmente focarem no objetivo, vão conseguir. E elas veem isso em exemplo. A gente tem milhares de exemplos. Hoje em dia, com a internet, a gente vê pessoas que perderam 30 quilos, 40 quilos, pessoas que já tinham doenças avançadas, degenerativas, estão regredindo, diabéticos. Eu estava lendo um artigo ontem muito interessante, falando numa dieta extremamente low carb, que eles testaram, e 90% dos participantes desse estudo tiveram a regressão da diabetes tipo 2. Então, a doença que a gente fala, a diabetes tipo 2 não tem como melhorar, porque já mudou, já tem resistência insulínica. Tem sim, se a gente consegue mudar a nossa alimentação, começa a ficar mais sensível à insulina. Então, eu acredito que a gente tem que tomar consciência do nosso corpo, ouvir aquela velha frase que a gente é o que a gente come, né? Porque não adianta a gente ficar só focado em suplementação, melhores suplementos. Eu tenho pacientes meus que têm os melhores suplementos, traz da Life Extension do exterior, dos Estados Unidos, e, na verdade, na alimentação peca muito. Então, a gente tem que começar com o mais básico e que custa menos. Então, a sua alimentação, o que você ingere, porque se você é uma construção, você está ingerindo um material de péssima qualidade, não tem como a construção ser a construção de qualidade. Então, a gente tem que ingerir um material de boa qualidade, um alimento de boa qualidade, para dar a condição, aquele preparo do solo para como se fosse crescer uma árvore saudável. Então, dar os nutrientes, seja os minerais,
magnésio, zinco, cromo, as vitaminas, vitamina D, vitaminas do complexo B, que são muito importantes, deficiências frequentes que a gente vê, nutrientes, a água, que é muito esquecida. Eu mesmo, se eu não tiver sempre com uma água do meu lado, eu esqueço de beber, eu não tenho muita sede, então eu tenho que botar sempre uma garrafa d'água, um copo de água perto de mim, para lembrar que a água é muito importante. A gente é 80% de água, a gente precisa da água para reciclar o nosso corpo, para excretar as toxinas. Nosso rim joga as toxinas através da água. Se a gente não bebe água, a gente não consegue limpar o nosso organismo. Então, lembrar de coisas simples que podem fazer uma grande diferença. Então, você fala, não tenho dinheiro para comprar um monte de suplemento, que é muito caro. Começa com alimentação, com atividade física, fazendo uma higiene do sono, melhorando a qualidade do seu sono, então evitando ficar em dispositivo eletrônico, ficar olhando para o celular antes de dormir, ou ficar vendo televisão, ou fazer tarefas estressantes. Então, melhora a higiene do sono, faz uma higiene do sono que é de graça, beba mais água, pratique atividades físicas, foque na sua alimentação. Isso é muito barato e está ao alcance de todo mundo. Então, o que eu acredito é que a grande questão é força de vontade e determinação. Se a gente tivesse um botãozinho que ligasse a nossa força de vontade, aí todo mundo ia ter resultado. E a diferença de quem tem resultado para quem não tem resultado é justamente a persistência. O conhecimento a gente tem, a gente tenta passar, os médicos que estão dessa nova geração, que estão querendo passar informação através do YouTube. O doutor Ronald tem centenas e centenas de vídeos aí falando sobre saúde. Então, se você consumir só o conteúdo do doutor Ronald, você vai ficar dias e dias assistindo vídeo para melhorar a sua saúde, e outros tantos médicos aí que têm disponível conteúdos gratuitos e você realmente não aplica. Então, se você consumir esse conteúdo que a gente está aqui tentando passar e aplicar, com certeza vai ter uma grande diferença na sua vida. Você vai chegar aos 100 anos com saúde e não vai sofrer com as doenças degenerativas comuns na idade até hoje, né? Brilhante, Gabriel. E se as pessoas quiserem consumir mais o Dr. Gabriel, onde é que elas te encontram? Então, o canal do YouTube é um prazer sempre a gente seguir, Dr. Gabriel Azini, só procurar a gente vai encontrar lá. O próprio vídeo do Dr. Ronald, um vídeo meu, do Dr. Ronald vai indicar algum vídeo meu e vice-versa, um vídeo meu já indica um do Dr. Ronald com uma semelhança de assunto. Então, a gente está sempre participando dos mesmos grupos. Então, o YouTube é um prazer, a gente tem Instagram também, e quem quiser, só entrar em contato, manda uma mensagem aí para que a gente, como puder ajudar, vai ajudar, com certeza. Às vezes a gente tem dificuldade de responder todo mundo, que são muitas mensagens no Instagram, Facebook, YouTube, mas a gente busca, sempre que tem um tempinho livre, estar respondendo todos esses seguidores que tratam a gente com muito amor e carinho, né? Obrigado, Gabriel. Tenho certeza que vocês estão adorando, que gostariam até que continuasse, mas busquem o Dr. Gabriel, que vocês vão ter os outros conteúdos que vocês estão curiosos para saber, mas busquem e apliquem. Não adianta só saber, eu preciso melhorar. Não, tem que aplicar na vida. Um grande abraço para todos vocês. E para ti, Gabriel, um abraço muito especial. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês e um grande abraço, doutor Ronald.